E o governo federal decidiu reabrir a investigação sobre possíveis práticas de dumping no leite em pó importado do Mercosul, após um recurso apresentado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A medida foi confirmada em reunião com o setor produtivo e com o ministro Geraldo Alckmin. Para explicar os impactos dessa decisão e os próximos passos, vamos receber agora a deputada Ana Paula Leão, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Produção de Leite, que já está aqui ao vivo com a gente. Deputada, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Valquíria. Bom dia, Carolina. Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Eu fico imaginando que a senhora vê o Paulo Teixeira falando, como está falando ali, como se tivesse um domínio, um conhecimento, precisa fazer. O governo já vai entrar para o 4º ano. A senhora não fica meio assim, olhando assim com cara de desconfiada, não? Essas coisas, hein, ô, deputada? Altênio, eu juro para você que a gente realmente olha e tem um olhar meio desconfiado. Mas a gente precisa acreditar em alguma coisa. E na nossa reunião com o ministro Alckmin e o ministro Paulo Teixeira, ficou nítido que eles parece que agora vão nos ajudar. Por quê? É aquilo que eu sempre falei. Nós estamos presentes em 99% dos municípios brasileiros. E nós mexemos com a economia dos pequenos municípios. A nossa cadeia leiteira é formada por pequenos produtores. E isso é muito importante. Quando o MDIC retoma o processo, muda o seu parecer e deixa prosseguir o processo de investigação de dumping, isso para a gente é muito bom. Agora, o que nós precisamos nesse exato momento, que é mais urgente? São que se formem as medidas protetivas anti-dumping, ou seja, cotas, taxação, alguma coisa a gente tem que ser feito de imediato. E é nisso que nós precisamos. Depois a gente vê o resto. Deputada, e por que a importação prejudica tanto? Explica assim para a gente, para quem é mais leigo, né? Vou te dizer, o Brasil sempre importou na faixa de 4% a 5%, porque a gente não dava conta de suprir a necessidade do nosso país todo. Isso tudo era normal. Agora, o que começou a acontecer? Começaram a importar mais. Só esse ano foi mais de janeiro a setembro desse ano, mais de 1,6 bilhões de litros de leite importados. E com isso, pisa na cabeça do nosso produtor, rebaixando o preço. Nós já temos relatos de produtores que hoje já estão a 1,50, a 2,24, a 2 e os que produzem mais, eles têm um ganho maior, mas os que produzem menos têm um ganho bem menor e são os que mais precisam e são os que comandam de fato a nossa cadeia produtiva leiteira. Então já tem relatos que está 1,50, 1,90 e segundo dados da CCPR, ainda vai baixar mais ainda o nosso preço. Então, nós precisamos dessas medidas provisórias urgente. É o que a gente está esperando agora do ministro. É louvável, a gente apoia, a gente quer muito melhoramento genético para o pequeno produtor, que ele tenha condições, que ele tenha capacitação profissional para que ele cresça, né, para que ele se torne, porque a renda do leite é a renda que toca uma cidade, as pequenas cidades, principalmente em Minas. Minas, a gente tem cidades que só tem bacia leiteira. Então, se o produtor não recebe ou recebe menos, ele não paga a farmácia, não paga a padaria, não paga o supermercado, porque aqui, por mais que a gente ache estranho, ainda existem cidades que a gente ainda tem aquelas pessoas que compram na caderneta. Vocês lembram disso lá no passado? Isso acontece ainda com a produção leiteira. Sabe disso, até porque a atividade leiteira, ela mantém a pequena propriedade, porque todo mês entra aquele recursozinho, né? Então, você vai lá no supermercado, acerta, vai lá no açougue, né? Tem a cadernetazinha. Então, mesmo pingado, mesmo minguado, todo mês entra o recurso. Mas quando o custo de produção é maior do que aquilo que sobra, chega no fim do mês, ele não tem dinheiro.
né, o que está acontecendo hoje, né? Então, quando a senhora fala de medidas emergenciais, para a gente poder explicar aqui para o nosso telespectador, é que esse processo antidumping ele é demorado, né? Parece que tem até o mês de junho. Então, enquanto não chega junho, então aí as medidas emergenciais é no sentido de quê? De aporte de recursos. Quais seriam essas medidas? Não, as medidas emergenciais seriam cotas, ou seja, se o Brasil importou, vou dar em números irrisórios aqui, só como exemplo, 10 litros de leite, ele vai importar só 5, entendeu? É fazer as cotas leiteiras e fazer a taxação. Taxar o leite que vem de lá também é uma possibilidade, e entre outras que a gente tem também. Poderia, deputada, aumentar o valor do litro de leite? Nós estamos entrando agora no verão. É um tempo em que as pastagens, embora houve um atraso aí das chuvas, eu não sei como é que está em Minas, mas é um tempo que a pastagem vai ficar mais verde, o gado vai ter mais uma fonte de nutrição. O que acontece nessa época com o preço do leite? Olha, o preço do leite agora ele tende a cair um pouco. Por quê? Porque é época de muito barro, e barro tem muitos problemas, então agora o leite cai um pouquinho. A gente tem o leite melhor quando a gente está na entre-safra. E na entre-safra a gente passou com o leite baixando, que foi de abril até agora no início das chuvas, né? Quais são os próximos passos dessa, vamos dizer assim, dessa negociação, já que é um processo demorado? Qual é o calendário aí de eventos que vão acontecer, deputada? Semana que vem, a gente já tem uma reunião, porque nessa reunião com os ministros, Geraldo Alckmin, vice-presidente, e o ministro Paulo Teixeira, já ficou determinado a volta do grupo interministerial para poder discutir a cadeia produtiva leiteira. Então, as coisas têm que andar juntas, caminhando. E nós, produtores e políticos, vamos trabalhar junto também do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do ministro Geraldo Alckmin, para que as medidas antidumping saiam o mais rápido possível e não demore 15, 20, 30 dias, porque o produtor não dá conta mais. Isso é inegável. O produtor não dá conta de sobreviver mais da forma que ele está acontecendo. Ou ele dá comida para o gado, para que ele tire leite, porque a vaca só se dá o leite quando ela come, ou o produtor vive. Então, a senhora está otimista para o ano que vem? Olha, eu sou sempre otimista, né? Principalmente no final de ano. Apesar de ser uma cadeia complicada, a gente tem trabalhado muito, a Frente Parlamentar da Agricultura tem trabalhado muito, a Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite também, a subcomissão, vários deputados estão junto conosco nessa briga e os produtores estão mais unidos. E isso, para mim, já significa um grande ganho, que a gente tem que deixar aquela coisa, o leite a vida inteira foi assim. Não, a gente tem que acabar. E precisamos ter medidas estruturantes para a nossa cadeia produtiva. Obrigado pela sua participação aqui. Se permite uma sugestão, tome agora um cafezinho com leite, que vai passar essa tosse, porque leite é bom para tudo, né? Tomar um leitinho de manhã, um leitinho quente. Pode ser leite com chocolate também, né? Pode, Canela. Leite com canela, Ótimo. ótimo. Deputada, obrigada, viu? Bom fim de semana. Um abraço para os dois. Obrigada. Tchau, tchau.